Boa noite, pastor André, tudo bem? Boa noite. Pastor André, você acha que muita gente está travada na fé sem conseguir crescer? O que você vê acontecendo por aí? De verdade, a maior parte das pessoas não conseguem atingir a maturidade. Essa é uma verdade. E aí elas vivem num negócio que eu chamo de pensamento positivo. Elas são crentes, criaram um ídolo dentro da cabeça delas e a fé delas não funciona. Elas não conhecem a palavra, não conseguem aplicar a palavra de Cristo e elas vivem como se fosse do mundo, mas falando como se fosse crente. Então usam o linguajar crente, mas tem as atitudes do mundo. E a atitude do mundo não é pecado, não é blá blá blá, essas coisas todas. A atitude do mundo é viver como o mundo pensa. O que Deus tem asco é de você estar debaixo da graça dele, mas viver conforme o mundo pensa. É um sistema de pensamento. E é o que acontece com a maior parte dos crentes hoje na igreja evangélica. Salve, salve, retumbante. Pastor André, você acha que coisas como culpa, orgulho, medo seguram tantas pessoas? E como que isso apareceu na sua vida ou no seu pastoreio? Então, culpa vai travar todo mundo. Primeiro, a palavra da graça é combatida pelos próprios crentes. Começa aí, né? Aí chamam de hipergraça, chamam de, né, você quer viver na igreja para pecar. Primeiro, eu vou falar uma frase que eu aprendi. Você não precisa da graça para pecar, você precisa da carne para pecar. Ok? E aí o que acontece? As pessoas não conseguem ser livres da culpa, não conseguem ser livres da condenação, porque não conseguem crer que Jesus Cristo as libertou, levou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Qual é o problema da maior parte dos crentes, principalmente os tradicionais, os mais antigos? Eles simplesmente imaginavam que você viria para a igreja, entraria na igreja, e a igreja, diga-se, o prédio com aquelas pessoas dentro, iria mudar você. Só que não é a realidade, porque internamente você não é alterado, transformado. Você precisa do quê? Você precisa de Cristo tomando conta do seu coração, invadindo todas as suas áreas, e as porcarias vão saindo. Né? Por isso que o Senhor Jesus diz, vocês já estão limpos por causa do que eu fiz. Agora, precisam da água para lavar os pés. A água é a palavra. Por isso que nós pregamos todo domingo, terça, quinta, quarta, sei lá, os dias que tem de pregação, para que você continue e permaneça limpo. O que Jesus quis dizer? Essa pregação que será pregada é para você lembrar de coisas que estão na palavra para que você se sinta limpo, livre e sem condenação. Entendi. E a Bíblia fala lá em Mateus 5,48 para sermos perfeitos como o Pai. E como que você vê e enxerga Deus, como Pai, ajudando alguém a superar esses impedimentos, todas essas questões que a gente falou aqui, e viver uma fé madura em Cristo? Primeiro nós precisamos fazer uma colocação. O que Jesus estava falando sobre perfeição? Só quando nós vamos lá para a Antiga Aliança, nós vemos Abraão no nível de perfeição, mas Abraão mentiu, Abraão teve relações sexuais com a concubina, Abraão mentiu não só uma, mas como 2 vezes, entregou a sua mulher Sara primeiro para Faraó, Faraó teve relações sexuais com ela, só não teve lá com outro cidadão porque ela já estava no período fértil, então Deus acabou colocando ali todos ficarem estéreis. Então você precisa entender o que é a perfeição. Perfeito, segundo a palavra, não é ser sem pecado, impecável, como eu ouvi uma vez. O Luciano Subirá, num curso, inclusive está disponível, falando. O objetivo é que nós cheguemos à impecabilidade. Isso é heresia. Isso é uma baita de uma heresia. Porque se nós tivéssemos condições de chegar ao nível da impecabilidade sem Cristo, não precisava Cristo ter morrido. Mas o que acontece? Essa perfeição é andar de acordo com o que o Pai estabeleceu. Por que Cristo era perfeito? Jesus disse algo muito simples. Ele disse assim, bem legal. Eu vim fazer o que o meu Pai mandou eu fazer. Eu faço o que eu vi o meu Pai fazendo. Eu falo o que... Claro, eu estou acrescentando algumas coisas aqui. Eu falo o que meu Pai fala. Ou seja, o que Deus falou no início? Haja luz, mesmo vendo trevas. Então Deus é aquele que age pela fé. Então Jesus veio e agiu pela fé. E nós deveríamos agir pela
Fé, porque o justo viverá pela fé. A perfeição é andar segundo a mentalidade de Cristo, a mentalidade da palavra e a mentalidade do nosso Deus. Se Deus estabeleceu que nós não temos pecado e culpa e condenação, então nós temos que receber isso em Cristo, saber que não é gerado em nós, é gerado de Cristo para nós, nos apropriarmos disso e deixar fluir as coisas. Aí você vai chegar nos níveis de santificação aí que tanto se fala, né? Eu estou falando do modelo tradicional, tá bom? Porque nós somos santos, porque se Cristo é santo, eu sou santo.